Olá, alunos do nono ano da Escola Santa Helena. O tema da nossa aula será República Oligárquica. Esse tema é um tema extenso, então dividiremos em duas partes. É muito importante entendermos dois conceitos para podermos compreender o assunto de forma mais profunda. O conceito de república e oligarquia. O termo república deriva do latim res publica e significa, literalmente, coisa pública, isto é, aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos. E oligarquia é considerado o tipo de organização do poder do Estado e se refere a grupos que controlam este poder baseado em seus interesses ou visões de sociedade. A palavra também deriva do grego e se refere a um governo de poucos, ou seja, de uma pequena parte, no caso da elite agrária do Brasil. Com a proclamação da República em 1889, inaugurou-se um novo período na história política do Brasil que passou a ser controlado pelas oligarquias rurais, principalmente as oligarquias cafeeiras. A República ela ficou dividida em dois momentos importantes. O momento em que os militares estiveram à frente, tiveram bastante influência nos primeiros anos, e com os nomes de Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, que foram representantes dos governos militares nessa primeira fase. Na segunda fase, nós temos a República das Oligarquias. A política do país era dirigida pelas oligarquias agrárias e por representantes civis na presidência. As características desse governo, ele está definido em algumas atitudes que foram estabelecidas nesse período. O poder político passou a ser controlado pelas oligarquias rurais, conhecidas como a política do café com leite, acordos e alianças entre presidentes e governantes do Estado, que ficou conhecido como política dos governadores, e a prática do coronelismo, conhecido por República dos Coronéis. A política do café com leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a República Velha, para que os presidentes da República fossem escolhidos entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Portanto, ora o presidente era paulista, ora ele era mineiro. O nome desse acordo era referente à economia. Em São Paulo, era predominante a produção de café. E em Minas Gerais, a produção era a base do leite. Por isso, o nome de café com leite. A situação social no Brasil, ela era bastante delicada. Então, para entendermos a política que se estabeleceu durante a República Oligárquica, precisamos compreender qual era a situação social que vivíamos na época. No interior nordestino, a exploração, a miséria e a fome era a realidade do sertanejo. Havia absoluta obediência ao chefe local, materializado na política pela figura do coronel. Ele mandava e desmandava em quem nas pessoas que os odiava. A saúde era outro problema social, principalmente nos grandes centros urbanos. E o trabalho foi outra questão social delicada, que durante este período começaram a se estabelecer as classes médias urbanas, assim como a classe operária.
É comum denominarmos a prática a Primeira República, República dos Coronéis, em uma referência aos coronéis da antiga Guarda Nacional, que eram, em sua maioria, proprietários rurais com uma base local de poder. Pesquise sobre os seguintes termos: clientelismo, coronelismo e mandonismo. Escreva os conceitos no seu caderno, tire a foto e envie no PV. Bons estudos e um forte abraço.